Boa tarde, companheiros e companheiras desse domingo maravilhoso. Do jeito que vai, companheiros, eles vão ter que aumentar a papuda. Vão ter que construir um anexo. Um anexo à papuda. Por quê? Bem, o bandido, né, o fujão, o batedor de carteira de quinta, esse está indo para a papuda porque a Polícia Federal não quer. O Exército tampouco quer. Então não resta alternativa. Vai pegar o xilindró lá na papuda. Hein? Aí, 27 anos em 3 meses. Isso só nesses processos. Só 5 processos. 5. Aí tem também aquele outro que queria, o filho, né? O 03, se eu não me engano. Eu nem sei os números, porque é tudo numerado. Olha só como é que esse idiota... O idiota pai, né? Porque todos são idiotas, mas o idiota pai. O 03, o Dudu Bananinha. Dudu Bananinha, esse cognome, essa alcunha, foi dada pelo general Mourão. Não foi o pessoal da esquerda. Dudu Bananinha. Esse também já está na mira da Interpol, né? Então, se cuida, Bananinha. O outro que bem, é ruim, mas é o menos pior. Ou então, eu nem sei se existe menos pior. É o detestável, porque a classificação dessa gente é de detestável para cima. Então esse deva ser o detestável. O dono das rachadinhas, o Flavinho, que é a cara do pai, né? É a cara do pai. Quer dizer, nem sei se é corno, mas não sei. Mas isso não me compete, né? Isso aí, se a mulher dele está sendo infiel, isso aí não é meu problema. Entendeu? Isso é problema dele e dela e sei lá de quem. Bem, então, o outro, o construtor de mentiras, não é? E o divulgador de mentiras, as chamadas fake news, o Carluxo, o gaysão, nada contra o gay, eu tenho muitos conhecidos que são gays, o gaysão, mas eu tenho muitos conhecidos que são gays e eles assumem que são gays. Agora, esse é um gaysão que ele não assume, mas aí, hein, o priminho, Léo Índio, hein, não deixou por menos, não deixou barato, né? Aí, quando menos espera, não vou falar nem da piricrente, nem da maçaneta, né? A Michele Bolsonaro, né? Maçaneta, todo mundo bota a mão nela. Até o Jorginho Melo, aquele nanico de Santa Catarina. Então, é o seguinte, agora, vocês esperem. Se não me equivoco, né, o julgamento dele será no dia 17 de novembro. Salvo erro. Daquele machão, que lá no condomínio Vivendas da Barra Pesada, lá na Barra da Tijuca, ele disse que comia todas as menininhas. Bem, não foi isso que o namorado dele falou, né? Falou que ele era bem amoroso, hein? Bem amoroso. E falou assim: olha, Renanzinho, faça a lista de preparativos para o coito. Então, quer dizer, o que vocês acham? O que vocês acham que o Jairzinho Renan é? Se eu for escutar a voz do saudoso Paulo Silvino, eu vou dizer, isso é uma bichona, entendeu? Mas ser bichona não tem nenhum problema, porque ele está dando o que é dele, né? O que é dele. Se ele estivesse dando o meu, mas não é o meu, é o dele. Então, quanto a isso, não tenho nenhum problema, entendeu? Agora, quando você pega um empréstimo de 370 e tantos mil, quase 400 mil, no Santander,
usa de falsidade ideológica. Você falsifica a sua documentação e falsifica também a sua identidade. Então você passa a não ser você. Então você recebe o empréstimo e não paga. Acontece que ele foi, né, inserido em um processo e pensou que tudo, não é, fosse ficar na maciota, não é? Dando uma de João sem braço. Acontece que o meu pai saiu, o Fujão não vai ser, não foi, ele foi presidente, foi um desgovernador do Brasil. Eu vou criar uma palavra aqui agora, vou dar uma de Aurélio Buarque, né? Ele foi o despresidente. Não sei se posso fazer isso. Bem, mas com toda autorização, né, da família Buarque, né, ele foi o despresidente do Brasil. O único, desde 1889, foi o único, não é? Como dizia a saudosa também Aracide Almeida, que não resta, não deixa a desejar. Quer dizer, na verdade, ele só deixa a desejar. Mas aí, voltando, aquele analfabetinho, o mais jovem, né? Porque todos são analfabetões. Mas o mais jovem, o Jair Renan, ou Renan Júnior, aquele vereadorzinho lá de Balneário Camboriú, que o presidente da Assembleia, não é, colocou ele abaixo de cachorro, ou então, se vocês dizem, o Luiz está falando errado, então tá bom, colocou ele não, ou colocou abaixo de cachorro. Eu estou falando aqui a linguagem coloquial. Pois bem, agora está em maus lençóis e já se calcula que vai ser condenado e mais ou menos vai pegar por volta de 14 a 15 anos de xilindró. Eu quero é mais. Aí, o Jairzinho Renan, lá na Papuda não tem degraus, tá? É degraus que se fala, tá? Você deveria participar. A Academia Brasileira da Burrice. Porque você diz cidadãos, certamente deve dizer degraus, não é? Então você é aquele burro, mas não é um burro animal não, porque esse aí eu tenho total respeito. Você, além de, bem, eu ia dizer viadinho, mas não tem nada contra o viadinho, né? Porque qual é o problema de ser viadinho? Não é não? Então, isso aí não é nenhum problema. Isso aí não depõe contra ninguém, sabe? Ser homoafetivo não depõe, eu tenho, como eu disse anteriormente, eu tenho vários conhecidos que são homoafetivos, certo? Tanto homens como mulheres, e me dou muito bem com eles, e são altamente respeitadores. Então, isso não quer dizer nada. Agora, você, não é? O delinquente que é, novinho, hein? Claro, mas o delinquente, ele já vem delinquente desde novinho. Fica velho, aí passa a ser o delinquentão, não é? Porque a delinquência, ela não para, ela segue com ele, acompanha, no passar dos anos, acompanha o elemento. Então, Jairzinho Renan, agora cuidado, que você gostando aí de usar bastante aquela parte ali, sabe, onde o espinhaço muda de nome, lá no xilindró a coisa muda de figura, sabe? Você certamente vai ser afastado da Assembleia, de Balneário Camboriú, né, da Câmara de Vereadores, você não tem imunidade parlamentar, então você vai se ver aí com outros presos. E aí? Não vai querer imitar o Jairzão lá no banheirão da caserna, lá com o Aristides, né?
Bem, mas se você fizer, não tem nenhum problema. Filho de peixe, peixinho é. Aí, Renanzinho, pega o sabonete. Pô, eu tô brincando, porque sinceramente. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que essa gente, eu imagino, com fortes tendências psicóticas, essa gente, não aquele somente que votou em Bolsonaro, não, porque pode ter sido iludido, mas depois caiu na real. Agora, essa gente que ainda segue vendo todos os desmandos que foram feitos, todas as falcatruas que foram feitas, todas as canalhadas que foram feitas, todas as negociatas, todas a mortandade de gente que ele deixou matar, porque os dois países mais negacionistas do planeta foram Estados Unidos e Brasil. E justamente no período lá o cabelão de manga chupada é o Donald Trump. E no Brasil, o despresidente Bolsonaro. Agora eu digo a vocês, a Índia, que é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão, tem mais de 1 bilhão, com B, tem mais de 1,5 bilhão de pessoas. A mortandade na Índia foi, olha, foi uma coisa irrisória, muito pequena. E olha, com 1,5 bilhão de pessoas. A China, onde começou, em Wuhan, a China teve uma mortandade equiparada à sua população, que é de 1,5 bilhão também, pouquinho menos do que a China, do que a Índia. Praticamente não morreu ninguém, quase, comparado a essa população. Agora o Brasil, com 213 milhões de pessoas, 700 mil, o que eles dizem, né? Eu acredito que tenha sido muito mais, pelo negacionismo do bandido Bolsonaro. E essa gente ainda segue vendo gente, como eu falei, com alto índice de psicopatia. Porque conhecem o mundo real e vivem num mundo paralelo, diferentemente do louco. O louco não conhece o mundo real. Ele vive no mundo dele, mas por desconhecimento do mundo real, então ele não fala coisa com coisa. Agora, o bolsonarento, esse sim, ele conhece o mundo real, mas quer fazer o mundo dele paralelo. E aí não dá. Bem, vamos ver, vamos esperar. Acho que é o dia 17 de setembro. De setembro não, de novembro. O julgamento do Renanzinho. Aí ele vai ter que dar aquela de altamente culto, né? Integrais, né? Cidadãos. Bem, igual ao pai, porque se tem uma coisa que eles gostam, na verdade são duas coisas. É carteira de trabalho e o livro. Se vocês mostrarem uma dessas duas coisas, eles fogem do planeta. É que ninguém até hoje mostrou. Seria tão fácil de acabar com esse bolsonarismo, né? Mostre no livro, que eles não leem, eles não gostam de ler, eles não sabem nada. São boçais ao extremo. Isso é uma característica fundamental do ultra-extremismo de direita. Eu estava assistindo há 2 dias atrás, olha só, vocês vão dizer que eu sou louco, fiquei 4 horas e meia assistindo. O ministro Haddad dá um show na Comissão da Agricultura. Eu fiquei vendo toda aquela gente do PP, do PL, do União Brasil, até menos do União Brasil, não estou defendendo o União Brasil, não é que tinha menos gente mesmo, do PL, que a maioria, aquela Júlia Zanata, aquela boçal de primeira, sabe? E outros mais. Bem, eu fiquei até surpreso com o Zé Trovão, tanto que o ministro Haddad, em um ponto lá, até concordou com o Zé Trovão.
pelo menos ele falou com certa propriedade. Tem aquele aspecto de troglodita? Tem, mas falou até com bastante propriedade. Não estou defendendo o Zé Trovão. Agora, diante daquela leva de malfeitores, com honrosas exceções, o ministro Haddad deu um show, deu uma aula de economia. Aí, como eu disse ontem, a um conhecido e a uma conhecida minha, esses dois conhecidos, ele falou assim: como é que você consegue ficar 4 horas e meia assistindo uma coisa dessa? Eu falei: do mesmo jeito que você vai, pega um ônibus, um transporte, vai lá, fica 2 horas assistindo um jogo num estádio, podendo se levar uma pedrada, sai de lá, sei lá, até morto. Eu não gosto muito disso. Eu assisto uma vez ou outra, claro. Então, o meu prazer é esse. Entendeu? Agora, bem, o videozinho aqui era do malfeitor, o mais juvenil de todos, o Jairzinho Renan. O machão. O machão. Tá bom, então, muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima.